Primeira Epístola do Apóstolo João. Glória a Deus. Capítulo 4, verso do número 10. Glória. Vai dizer assim: nisto está o amor de Deus. Nisto está o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, verso 10. Vamos reler. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar Jesus, e Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele é em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Deus é o quê? Amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Diga graças a Deus. Amém. Uma passagem, louvado seja o Deus, que não poderíamos deixar de meditar nela nessa noite. Diga comigo: Deus é amor. Exato. O amor verdadeiro. Amém. O amor único. Não existe amor, louvado seja o nome do Senhor, que se compare ou que chegue, louvado seja Deus, ao nível do amor de Deus. Aliás, porque Deus é o próprio amor, e sendo Deus o amor, só nele encontramos o verdadeiro amor. Amém? A gente sabe que existe amor nesta vida incondicional, mas ele muitas vezes se isola e se monopoliza apenas em algumas pessoas. Por exemplo, as mães, geralmente, elas manifestam um amor incondicional, independente de quem seja seu filho, sua filha. Amém? Ama e acabou. Para os outros não presta. Para os outros pode ser ruim, para os outros pode ser lá o que foi o defeito que tem, mas para a mãe não tem. Amém? Mas, irmãos, o amor de Deus, ele é tão diferente que um amor igual ao de Deus não se encontra em lugar nenhum deste globo terrestre, nem muito menos em lugar nenhum em todo o universo. Amém? É tanto que a palavra de Deus vai dizer em 1 João, aliás, 1 João não, no Evangelho de João, no capítulo 3, o verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, diga essa expressão comigo, diga: de tal maneira. De tal maneira. De tal maneira. Glória a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, quem escreveu o verso, que foi o evangelista e o apóstolo João, ele expressa, ele tenta expressar em palavras, mas ele mesmo, tendo vivido ao lado daquele que é o próprio amor, por 3 anos, quantos anos? 3 anos. Eu quero lhe lembrar que quem escreveu o trecho do Evangelho de João 3,16 foi o próprio João. Amém? Se você observar bem, o capítulo 3, não só o verso 16, mas os versos por ali,
muitos versos, como o verso 16, é o próprio João que está falando. Algumas pessoas interpretam a passagem do Evangelho de João 3 e alguns versículos, como o verso 16, como se fosse Jesus falando, e não é. Amém? Se você observar, o próprio apóstolo João falando. E ele tem propriedade para falar do que ele está falando. Eu quero lembrar que, dentre os 12, ele foi o único que encostou a sua cabeça ao peito de quem? De Jesus. Ele tem propriedade do que ele está falando, por quê? Porque dentre os 12, o mais próximo que tinha de Jesus era ele. Não era Pedro, não era Tiago. O mais próximo que tinha a Jesus era o apóstolo João. Amém? Também chamado de apóstolo do amor. Você está entendendo o título que é dado a esse homem? Apóstolo do amor. Era o mais próximo que tinha de Jesus. Ele amou Jesus com todas as forças dele. Ele tinha propriedade para falar sobre isso. Enquanto 10 dos 12, pois Judas já havia se entregado à morte, Judas já tinha partido para se suicidar. 10 dos 12, quem estava aos pés da cruz era quem? Era quem, irmão? João. Amém? Era João. Quem era que estava com as 3 mulheres, aliás, com 2 das mulheres mais chegadas? Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, uma discípula que tinha um amor tão grande por Jesus que se comparava ao amor do apóstolo João. Amém? Eram 2 discípulos amados. Só que o mais chegado era João, porque estava sempre com Jesus, ele era homem. Amém? Eu quero lembrar que durante os 33 anos de Jesus, a única mulher que ele chegou mais próximo dela, aliás, as únicas, foram a própria mãe de Jesus e uma mulher chamada samaritana. A palavra de Deus chega a testificar que Jesus nunca ficou sozinho na presença de uma mulher, a não ser a mulher samaritana. A Bíblia diz que chegando em Samaria, os discípulos saem, os 12 saem para ir comprar pão, e ele está sozinho, próximo a um poço, próximo a um poço. E uma mulher samaritana se aproxima para tirar água do poço. E Jesus começa a conversar com ela. Mas a Bíblia vai dizer que era necessário passar por ali. Diga isso comigo, era necessário passar por ali. Porque Jesus queria encontro com ela naquele dia. Diga graças a Deus. Jesus queria mudar a história daquela mulher naquele dia. Porque entenda uma coisa, há situações e exceções, e essa foi uma exceção, em que Jesus queria tratar com alguém. Olha para cá. Quantas vezes você vê na Bíblia Jesus se oferecendo para entrar na casa de ninguém? Você pode ler os 4 evangelhos. Jesus nunca se oferece para entrar em casa de ninguém. Mas essas exceções, por amor, diga isso comigo, por amor. Por amor. Exato. Amém? Algumas exceções serão necessárias. Alguns objetivos Deus tem com algumas pessoas em exceção. Alguns quadros serão montados, alguns cenários serão arranjados. Deus marca encontro com a pessoa até na boca de fumo. Deus marca encontro com a pessoa até na hora da morte dela e ainda livra da morte. Quem dá glória aí? Deus monta cenário para ter encontro com algumas pessoas. E algumas pessoas tiveram encontro com Jesus no fio da morte. No momento que era para morrer, Deus deu o livramento, fechou a cova e teve encontro com ele e com ela. Deus vai montar situações. Diga graças a Deus. Porque é necessário, diga isso comigo, é necessário. E se por amor à vida de alguém, Deus pode marcar um encontro. Louvado seja Deus com a bem da tua família ainda esta noite.
Cadê você que crê nessa noite? Louvado por amor da vida de alguém, Deus pode marcar um encontro e montar uma situação para ter um encontro com alguém da tua família. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus fiel. Mas você nunca vê Jesus se oferecendo para entrar na casa de ninguém. Você nunca vai ler. Mas um belo dia, quando eu digo nunca, eu estou falando afora as exceções. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu fechar, louvado seja o nome do Senhor, amarrar essa ponta solta. Afora as exceções. Você vai lendo e você não vê. Mas chega um belo dia, está um camarada baixinho, diga glória. A multidão passando no meio da cidade, o camarada tamanho do tamborete de forró. Amém? E ele tenta passar pela multidão, vê Jesus, não vê. E a Bíblia diz, Zaqueu. E havia um certo cobrador na cidade chamado Zaqueu. E quando Jesus passava, ele subiu numa figueira brava. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Figueira. Deixa eu ver se eu lembro. Diga graças a Deus. Eu sei que ele sobe uma árvore, mas olha para cá. E vê Jesus lá de cima. Ele quer ver Jesus a todo custo, sim ou não? Sim. A todo custo ele quer ver Jesus. Aleluia, glória amém? a Deus. Ele já tinha sido impactado por Jesus antes mesmo de ver Jesus. Olha para cá. Se você ler a palavra, você vê que Zaqueu, ele não tem um choque no momento daquele encontro que ele tem com Jesus ali. Ele já estava ouvindo falar de Jesus. Ele já estava ouvindo falar das obras de Jesus. Ele já tinha tomado uma decisão que ia servir e seguir a Jesus. Aleluia. Mas naquele dia, a pessoa de quem tanto ele ouvia falar, ia passar ali, diga glória. Isso é amor à presença. Isso é amor o que, irmão? A pessoa quer estar lá. A pessoa faz o que ela puder. Ela sobe a árvore, desce a árvore, sobe montanha, desce montanha. Ela vai caminhar o tanto que ela puder caminhar. Mas ela quer estar na presença de Jesus. Glória! Ela vai fazer qualquer coisa. Amém? E Zaqueu, ele é um belo exemplo disso. Ele já tinha tido um choque de encontro já com Jesus. A palavra de Deus mostra claramente isso. Quando ele sobe na árvore, Jesus olha para ele e diz, Zaqueu, desce. Porque hoje eu vou entrar em tua casa para cear junto contigo. Oh, glória! Aleluia, Deus. Porque algumas exceções foram necessárias. Amém? Por amor à vida daqueles a quem Jesus tem um propósito maior. Diga graças a Deus. Você está entendendo isso? Amém. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Deus vai criar cenário. Deus vai criar situação. Eita glória. Você crê nisso, irmão? Deus vai marcar um encontro com alguém da tua família. E pode ser ainda por esses dias. Aleluia. Alguém por quem você tem orado em nome de Jesus Cristo, creia. Porque é necessário. Diga isso comigo, é necessário. E por amor à vida daquela pessoa, da tua família, para cantar a fé, Deus vai montar o cenário. Deus vai entrar com providência. Deus vai entrar com salvação. Deus vai dar livramento de morte. Cadê você que acredita nisso? Levanta a mão. Abre essa boca santa nessa noite. Glorifica o nome de Jesus. Tome posse dessa palavra. Louvado seja o nome de Jesus. E assim como lhe era necessário. Exato. Amém? Amém. Glória a Deus. E eram poucas pessoas. Maria Madalena não era uma dessas pessoas. Diga graças a Deus. Não. Alguns dizem que Maria Madalena era adúltera, prostituta, e lá se vai um comboio de coisas, baseado em Lucas 7, em João 8. Mas a Bíblia não descreve Maria Madalena como adúltera ou prostituta ou pecadora. Como usam o capítulo 7 de Lucas, capítulo quanto? No
No capítulo 7 de Lucas, quando você vai ler, uma mulher pecadora da cidade vai até onde está Jesus, na casa de Simão fariseu, e ali ela quebra um potezinho de nardo puro e derrama aos pés de Jesus. Diz a Bíblia que aquele perfume que ela derrama, ele vai custar mais ou menos 1 ano de trabalho. Quanto tempo? Tal era o preço daquele perfume que ela derramou aos pés de Jesus. E o capítulo vai terminar falando a respeito de Maria Madalena, quando vai falar a respeito das mulheres que seguiam a Jesus. Seguiam a quem? A Jesus. Exato. Mas as pessoas confundem. Amém? As pessoas confundem aquela mulher pecadora da cidade com Maria Madalena. Ela está incluída. A Bíblia vai falar sobre as mulheres que seguiam a Jesus, se não me foge a memória, no final do capítulo ou no começo do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Outros confundem Maria Madalena como aquela mulher do capítulo 8 de João, que foi arrastada até a presença de Jesus pelos seus acusadores. E ela não é nenhuma nem outra. Maria Madalena foi encontrada na multidão daqueles que estavam doentes e possessos por demônios. Possessos por? A Bíblia diz que uma multidão era levada até Jesus. Pessoas possessas de demônios, pessoas doentes, pessoas paralíticas, pessoas cegas, mudas. Bem, irmão, era um número incontável de pessoas. E por acaso no meio dessa multidão Maria Madalena estava lá. Amém? A Bíblia diz que Maria Madalena, ela foi uma mulher possessa de 7 demônios. E ela estava no meio dessa multidão. Ela é liberta por Jesus daqui. Pensa já você, irmão. Você já pensou que é viver dia e noite com alucinações? Vendo vultos, ouvindo vozes? Vou repetir de novo. Você sabe o que é passar uma noite inteira ouvindo vozes, vendo vultos, sendo tirado por louco? Você sabe o que é passar noites e mais noites tendo alucinações? Sentindo aquele sufoco de madrugada? Aquele sufoco, aquela coisa querendo te matar de madrugada. Você sabe o que é isso? Essa era a vida que Maria Madalena levava. Até que um belo dia ela tem encontro com o verdadeiro amor. Diga glória a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus expulsa aqueles 7 demônios da vida dela. Ela fica liberta e olha para cá. Ela não perde a oportunidade. Amém? A primeira coisa que ela faz é seguir Jesus. Amém? E todos os dias, enquanto os 12 apóstolos, ele estava lá. Olha para cá. Eu quero lhe dar. Eu vou falar sobre isso porque alguns dizem que Maria Madalena foi amante de Jesus. Eu já ouvi também. Uma zombaria, um escárnio completo. Jesus se via rodeado de 12 apóstolos. Aqueles 12 apóstolos serviam como tipo, um tipo de, sabe, de controle para a multidão. Amém? Os 12 apóstolos serviam como um controle para a multidão. Aonde Jesus ia, os 12 iam com ele. E Jesus não ficava sozinho com a mulher, nem que a vaca tossisse. De jeito nenhum. Como eu disse, as únicas mulheres que ficaram sós com Jesus foi Maria, mãe de Jesus, e aquela mulher de Samaria. Mas Maria Madalena, mesmo não podendo chegar muito perto de Jesus, mas todo culto que Jesus estava pregando, ela estava lá. Oh, glória! Aonde Jesus fosse, ela ia. Se Jesus subisse, ela subia também, junto dele e dos 12 apóstolos. Se Jesus descesse, ela também descia. Louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus fosse para o deserto, ela ia. Se voltasse para o deserto, ela ia. Diga graças a Deus. Mas Maria Madalena era limitada até onde a multidão ia. Amém? Que fique claro isso. Você nunca vai ver Maria Madalena entre os 12. Quando Jesus chamava os 12 para o monte para orar, não tinha nenhuma mulher lá. Não há sequer vestígio de mulher lá orando com Jesus, com os 12. Só está Jesus e os 12. Dentre os 12, Jesus chamava 3 à parte. Veja bem, Jesus era específico. Amém? Ele sabia escolher bem as companhias. Ele era seletivo nas suas companhias. Por que, irmão? Porque a obra que Jesus fazia, amém,
era uma obra perigosa. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, se tem uma coisa perigosa é andar no meio de religioso. É a mesma coisa que você entrar no meio de um exército inimigo. É andar no meio de gente religiosa. E Jesus andava direto, meu irmão. Os fariseus, saduceus, doutores da lei. Amém? Escribas. Ele andava direto, perto desse povo. E esse povo queria matar ele. Os religiosos, eram os religiosos da época. E queriam matar ele. Ele não queria servir a Jesus. Porque o religioso, ele não quer servir a Deus. O religioso, ele quer manter a aparência de religiosidade. Ele não quer servir a Deus. E alguns até querem. Amém? Mas você vê que cada vez que eles se aprofundam mais na religiosidade, eles se afastam do Evangelho. Cada vez que as pessoas se aprofundam na religiosidade, elas se afastam do Evangelho. Porque Evangelho não é religião. Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oh, glória. Evangelho é a atuação perfeita de Deus no meio do ser humano. Amém? É o ensino perfeito e aprimorado divino no meio do ser humano para conduzi-lo até os mais altos céus, a presença do Pai na eternidade. Isso é Evangelho. E Jesus era bem seletivo. Ele só levava os 12 quando ele saía para orar. Que queria levar alguém, ele só levava os 12. Às vezes, levava os 12. E quando ele queria ir a um lugar ainda mais à parte, ele separava 3. Qual era o nome deles? Você sabe? Tem até um louvorzinho, né? Pedro, Tiago e João. Eram os 3 que levava com ele. Pedro, Tiago e João. Dentre esses 3, o mais chegado era o apóstolo João. O apóstolo quem, irmão? João. E voltamos. Louvado seja o nome do Senhor, a premissa desse texto. O apóstolo do amor. Era quem estava lá. Diga graças a Deus. Maria Madalena, eu digo que das mulheres que eram discípulas e seguidoras, diga comigo isso, seguidoras. Ela era apenas uma seguidora de Jesus. Das mulheres, não existiu uma mulher que se dedicasse tanta obra como Maria Madalena. O amor que Maria Madalena expressava pelo Senhor dela, como Senhor, como mestre, era incomparável. Amém? Aleluia. É incomparável. Diga graças a Deus. E graças a Deus e viva as mulheres. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Porque no dia que Jesus ressuscitou, todos descreram. Mas havia uma mulher lá que ainda acreditava. Diga glória. Cadê as mulheres dessa noite? Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmão? Viva as mulheres. Diga graças a Deus. Que são perseverantes mais do que os homens. Que creem mais do que os homens. Amém? Que são mais sensíveis do que os homens. Viva as mulheres. Diga glória a Deus. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. E era um amor incontestável. Mas entre os apóstolos, o apóstolo João, entre os homens, era o que mais, ele tinha propriedade para isso. Era o que mais expressava em ações o amor dele. Recostou ao peito de Jesus. Ele não perdeu uma oportunidade. Diga glória. Glória. Quando saiu a notícia que Jesus tinha ressuscitado, ele corre feito um louco até a sepultura. Pedro vai na frente e ele chega atrás e toma a frente de Pedro, é aquela disputa. E ele agora, ele vai falar sobre esse amor. E olha para cá, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou perguntar a você. Existe um amor tão glorioso quanto o amor de Deus? A Bíblia diz que Deus enviou o Filho dele ao mundo. E é esse apóstolo João que vai falar com toda essa propriedade. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Diga comigo, de tal. O camarada que conheceu o amor verdadeiro em pessoa, conheceu o amor verdadeiro em pessoa.
O camarada mais próximo que teve de Jesus, ele não consegue descrever, nem dar número, nem razão à grandeza do amor de Deus, porque é um amor muito grande. Diga graças a Deus. Quando ele usa, louvado seja a expressão de tal, ele está dizendo de uma forma inconcebível, de uma forma que não dá para descrever nem numerar, de um amor tão grande que não dá para colocar em número. Amém? Em quantidade, não dá. Não dá para definir o tamanho desse amor. Amém? O amor do ser humano, seja de um pai, de uma mãe, seja de um filho, seja o que for, tem limites. Diga graças a Deus. Tem limites. E mesmo que em vida não tiver limite, mas vai se limitar à sepultura. Amém? Glória a Deus. É tão triste. E deixa eu falar isso. Quando a gente perde a mãe da gente. Amém? Às vezes eu me coloco no lugar de quem já perdeu sua mãe. Como? Eu percebo o quanto a minha mãe tem aquele cuidado, aquele amor. Na minha trajetória de vida, o quanto ela cuidou e se preocupou. Até depois de maior, já velho, já com bastante idade. Vê o quanto ela se preocupava. Amém? Se alguém inventava uma conversa, ela queria estar lá para comprovar que não foi. Eu fiquei sozinho lá para a banda de Serra Branca, ela se mudou de Areia para Serra Branca. Eu tinha certeza que ela iria mais longe. Preocupada, estão falando do meu filho, estão dizendo do meu filho isso e aquilo, eu vou lá morar com ele, eu quero ver quem é que vai ter pé de falar alguma coisa. E não pense no cuidado que ela tem. E eu fico me perguntando, e eu fico lá me colocando no lugar, eu digo, meu Deus, a pessoa tem a mãe da pessoa com esse cuidado todinho, com amor, que meu Deus, quem quiser falar, fale, quem quiser dizer, diga, quem quiser falar o que for, fale, mas ela vai estar sempre ali, é meu filho, tem seus defeitos, tem ali os seus problemas, tem suas falhas, mas é meu filho, amém? É meu filho. É triste quando você vê um filho perdendo uma mãe. Mas é lamentável que alguns filhos também não aproveitem. Amém? Nem levem em consideração suas mães enquanto estão com vida. É triste também. A gente vê filhos que, enquanto a mãe está com vida, eles estão nem aí. Basta a mãe partir, pronto. Mamãe! A maior hipocrisia não é nada de filhos que deram trabalho a vida todinha, nem fizeram conta de suas mães. Quando a mãe morre, aí um belo dia está em rede social. Ah, mamãe, se você estivesse aqui, se estivesse aqui, estava tendo mais dor de cabeça com o filho, sim ou não? Se estivesse aqui, estava chorando mais ainda pelo filho e pela filha rebelde. Se estivesse aqui, ainda estava sentindo saudade do filho e da filha que nunca visita. Lamentável, sim ou não? É lamentável, irmão. Mas é triste. Quando você perde o amor da pessoa que mais lhe ama, que mais lhe ama. Exato. Amém? E agora, louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo o apóstolo João. Ele dá uma descrição. Ele descreve o amor de Deus como um amor que não se compara a nada. Se você acha que o amor de mãe é grande, irmão, o amor de Deus, irmão. O amor de Deus preenche tudo. Diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O amor de Deus preenche tudo. E olha para cá. Quem sente ou já sentiu o amor de Deus, sabe a falta que faz quando está longe. Amém? Eu vou perguntar para você, você se sente amado por Deus? Você se sente amada por Deus? Sabe como a gente, aliás, você sabe como você vai compreender e entender que você é amado por Deus? Quando você passa um dia sem orar, você sente um vazio.
Quando você passa um dia sem meditar nas Escrituras, olha, vê que as pessoas nem meditam. Você vê que as pessoas, lá fora, as pessoas desse mundo mal meditam nas Escrituras, mal que conversa com a palavra de quem? De Deus. Mas a pessoa que ela se sente amada por Deus, quando ela passa um dia sem pegar a Bíblia, sem fazer um devocional, sem ler as Escrituras, sem meditar na palavra de Deus, elas se sentem vazias. Quando eu leio o Salmo de número 1, verso de número 2, diz assim: antes tenha o seu contentamento, o seu prazer, a sua alegria na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, verso 2. A pessoa sente um vazio. Você quer saber se você é amado por Deus? É quando você passa um dia sem orar e você sente aquele vazio. Quando você passa um dia sem ler a palavra e você sente aquele vazio. Tem gente que não está nem aí, mal pega nas Escrituras, mal liga lá uma televisão, um rádio, seja lá o que for, na internet, para escutar uma palavra da parte de Deus no correr do dia. Isso é lamentável. Diga misericórdia. Você vê que a pessoa, que a sensibilidade da pessoa em relação ao amor de Deus é grande. A insensibilidade, porque quando a pessoa ela é sensível a Deus, ela sente falta da oração. Ela sente falta da Bíblia. Ela sente falta de fazer um devocional na palavra de quem? De Deus. Sente. É aí que você começa a notar. Olha para cá. Sabe quando você sente que você é amado por Deus? Quando você para de se sentir só. Enquanto ainda rola aquele sentimento de solidão dentro de você, quando ninguém está perto de você, é porque você ainda não tem ainda aquele contato. E a gente precisa, amém? Despertar esse contato, sim ou não? Sim. Enquanto aquele sentimento de solidão ainda te ronda, te persegue, te rodeia, quando ninguém está perto de você, você sente aquela solidão terrível. Ah, porque eu me sinto sozinho. Tem horas que eu me sinto sozinho. Isso é falta do preenchimento do amor de quem? Deus. Romanos 5, verso 5 diz. Amém? O amor de Deus o amor de quem? Deus. Está derramado sobre nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eita glória. Amém. O amor de Deus está derramado sobre nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Exato. Ele nos preenche. Ele preenche toda a lacuna. Vazio. Quais são essas lacunas? Vazio, solidão. Amém? Aquele sentimento de desprezo, de abandono. Todas essas lacunas são preenchidas. Amém? Se a pessoa ainda está sendo perseguida, rodeada, cercada por esses sentimentos, é porque ela ainda não foi preenchida. Diga graças a Deus. Mas Deus quer preencher. Oh, glória. Amém, irmão? Começa a orar, começa a meditar na palavra, começa a buscar mais a presença do Pai. Jeremias 29, verso de número 13: me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração, e serei achado por vocês, diz o Senhor. Aleluia. Ele quer preencher, oh glória. Ele quer encher cada lacuna, cada espaço aí. Sabe qual é o problema da gente? A gente ainda está dividindo o nosso coração com muita coisa. E o nosso coração tem que ser preenchido apenas com Deus. As pessoas estão preenchendo o coração delas. Elas se sentem vazias quando elas estão longe do celular. Se sentem vazias quando são abandonadas por sua família. Elas se sentem vazias quando elas estão sem dinheiro. Você está entendendo qual foi a margem que chegamos na humanidade? As pessoas estão dividindo o coração delas com coisas e com pessoas da terra. E dá graças a Deus. Amém? E o próprio Deus deixa claro que ele não quer dividir o espaço dele na minha e na tua vida com ninguém. Alguém tem gente ousado, diga misericórdia.
Tem pessoas insensatas, verdadeiras tolas, que dizem assim, então Deus é um egoísta. Não, Deus não é um egoísta. Não diga graças a Deus. Amém? Deus nos criou, e nos criou da essência dele. Deus nos criou, amém? Mas Ele nos criou daquilo que Ele é. Ele soprou dentro de nós o espírito de vida. Significa que Ele tirou uma parte dele mesmo e colocou dentro de nós. Amém? Quando Ele nos faz, quando Ele fez o primeiro homem do qual nós descendemos, do qual nós ascendemos dele. Amém? O primeiro homem, Adão, quando ele cria com a própria mão. Ele dá origem à humanidade com a própria mão, ao único ser criado, e a única coisa criada no universo com a mão de Deus foi eu e você. Oh, glória! Você, amém? É a obra-prima da criação, querido. Deus cria o jardim para o homem. Deus cria o globo terrestre. Deus forma tudo que é no globo terrestre para o ser humano. Vendo nesse ponto de vista, sabendo que Deus preparou tudo o que existe para mim e para você. Aleluia, glória a Deus. E Ele vai trazer este mundo à origem do que era o Éden. Dá glória aí. Meu Deus. E vai nos plantar novamente quando tudo isso voltar à origem do que era o Éden. Vai nos plantar, vai nos colocar no meio disso tudo novamente. Diga graças a Deus. Sabendo disso, que Ele criou tudo, que Ele deu essa atenção tão especial para mim e para você, como é que a gente ainda pode não se sentir amado por Ele? Sabendo que, em via de nosso pecado, em via da consequência dos nossos erros, estávamos condenados. Amém? Naturalmente, pela natureza humana, o homem, ele já nasce com uma sentença sobre ele. Vou repetir de novo. Naturalmente, pela natureza humana, ele já nasce com uma sentença. Essa semana eu dei uma explicação bem boa, mas eu não vou repetir porque vocês tiveram nojo aqui. Mas o pecado, ele habita com o homem desde o seu nascimento. Amém? Cresce com o homem. Aos olhos de Deus, é a mesma visão que eu e você temos com uma coisa que causa nojo e ranço. Deus sente a mesma coisa. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus sente a mesma coisa com o pecado. Mas Ele, vendo que o ser humano não tinha condições de se libertar por si mesmo, Ele envia Jesus para pagar um preço na cruz. E através do sangue que Jesus derrama, através do poder daquele sangue, diga comigo, através do poder do sangue que Jesus derramou na cruz, nós temos a condição de nos libertar da força e do poder do pecado. Bate para mostrar a Jesus. Glorifique o nome dele nesta noite, abre essa boca e dá glória para Jesus. Nós obtivemos a oportunidade, a chance e o poder para controlar essa natureza que tanto nos suja diante de Deus. Através do sangue de quem? De Cristo, pela fé. Diga comigo, pela fé. Não tem outro jeito, diga pela fé. Exato. Você crê que esse sangue, amém? Que foi derramado lá, ele não só foi derramado, mas cada gota que foi derramado lá atravessou o tempo e o espaço, e 2000 anos depois encontrou eu e você que estamos aqui nessa noite. Cadê? Levanta a mão aí, meu glória. Cadê você, irmão, em nome de Jesus? Louvado seja o nome do Senhor, nos dando liberdade verdadeira, nos tornando livres para servirmos a Deus em espírito e em verdade. Oh, glória! Se põe de pé. Deixa eu terminar. Como é que eu não posso me amar? Como é que eu não posso amar a Deus e me sentir amado? Amém?
em via de tudo isso. Graças a Deus. Porque você é amada, você é amado. Amém? Deus, aleluia. Você é amado. Glória a Jesus. Você é amada. Glória a Deus. Irmãos, podem todos me desprezar. Aleluia. Olha para cá. Eu vivia no mundo. Glória a Deus. E o que eu via no ser humano era desprezo. Amém? E abandono. Eu me converti. E o que eu vi no ser humano foi desprezo e abandono. Mas eu volto a dizer o que eu já disse em 20 anos. Nunca me senti desprezado e abandonado por Deus. Em 20 anos, nunca Jesus me deixou de lado quando eu o procurei. Porque o problema das pessoas é que elas não procuram a Ele. Ah, mas se Deus está conosco ali todo dia, sim, Deus está conosco todo dia, mas eu estou dando atenção. Sim, Deus está conosco todo dia, mas eu estou dando atenção a Ele. A pessoa pode estar do teu lado todo dia, mas você está lá no celular, você não está dando atenção a ela. Quem está entendendo isso? A pessoa está do teu lado, irmão, mas ela não está te dando atenção. Olha para cá, olha para mim. Se a pessoa, você conversando com a pessoa, olha para cá. Você está, olha para mim. Você falando algo importante para a pessoa. Amém? Você falando algo importante. E olha para cá. A pessoa assim, ó. Está lá. Fulano, tu está me ouvindo? E você falando. É ruim ou não é isso? Você falando algo importante, querendo a atenção da pessoa, a pessoa fala, vai para cá. Irmão, pelo amor de Deus, tenha misericórdia. Se a pessoa é uma mulher casada com o marido dela, amém? Ela precisando da atenção do marido, e o marido lá conversando com as outras no WhatsApp. Diga misericórdia. Conversando. Diga misericórdia. Lança por terra todo o espírito de prostituição e adultério, Jesus. Você está entendendo isso? Isso é chato. Deus está ali, tá? Mas o problema é que as pessoas, elas estão distraídas. Elas estão ocupadas demais para dar atenção, para dobrar o joelho, para orar, para ouvir a palavra dele. Elas estão entretidas, elas estão distraídas demais. E é nisso aí que o negócio vai ficar difícil e estreito. Amém. Glória a Deus. Porque no final das contas, a pessoa não quis dividir o tempo e a vida dela com Deus. Quando ela morrer, ela vai ter direito ao quê? Se em vida ela não quis Deus, por que ela vai querer depois da morte? Se viva, ela não quis dar atenção a Deus. Deus estava ali o tempo todo chamando a atenção dela. Aleluia, glória a Jesus. Criando situação para mostrar o amor dele para ela, mas ela estava distraída, entretida. Glória a Deus. Se em vida ela teve a oportunidade, não quis, porque vai querer depois da morte. Porque ela terá depois da morte uma chance. Se viva, consciente não quis. Amém? Amém. Então não despreze o amor de Deus. Saiba que você é amado e amada. Valorize esse amor. Apegue-se a esse amor, porque Ele nos amou primeiro. Antes de nossa mãe nos amar, Ele já nos amava. Pastor, que conversa é essa? Olha para cá. Algumas mulheres só vão descobrir que estão grávidas 2, 3 meses depois. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Quando a mulher descobriu, ela já estava com 2, 3 meses. Mas a Bíblia diz no Salmo 139 que Deus já me conhecia, já te conhecia. Louvado seja Deus, antes de sermos gerados no ventre de nossas mães. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que mesmo que uma mãe despreze a seu filho, o Senhor não nos despreza. Aleluia. Oh, glória! Ele te ama. Amém? Sinta-se amado, sinta-se amada. Que você sinta falta desse amor. Diga graça, é o que eu te desejo para essa noite. Que você sinta falta desse amor todos os dias. Que você procure a Ele todos os dias.
para ser preenchido todos os dias. Não deixe que ele esteja ali de lado e você esteja só ocupado direto. 24 horas por dia. Tire tempo para Deus. Tire tempo para quem? Para Deus. Feche os teus olhos.